Boa tarde, senhores e senhoras, senhora conselheira Eleonora Martins, conselheiro João Nascimento, conselheiro Isidoro Zorzi, diretor-geral Odair, demais diretores, colegas e convidados. Estamos dando abertura à sessão ordinária 11/2016, de 3 de março de 2016. Item 1, comunicações. Item 1.1, está pautado para o dia 10 de março, sessão número 13/2016, análise do processo número 000019.00/15/5, que trata do pedido da empresa Adroaldo da Silva Couto, que opera a travessia hidroviária de veículos e passageiros entre os municípios de Taquari e General Câmara, para que seja cumulado o reajuste tarifário de 2015 com o de 2016. Conselheiro relator Isidoro Zorzi, conselheira revisora Eleonora da Silva Martins. Item 1.2 foi distribuído ao Conselho Superior para análise e deliberação o processo número 000-254-39.00/16/5, que trata da rescisão de contrato de concessão da estação rodoviária do município de Caibaté. Conselheiro relator Isidoro Zorzi, conselheira revisora Eleonora da Silva Martins. Item 1.3, a AGER recebeu a visita do superintendente da FAMURS, Valdomiro Bosa, no dia 2 de março. Aqui apenas para justificar a ausência que ele teve lá na reunião com os dois secretários de Acorção, secretário do Planejamento e secretário de Obras e Saneamento. E também se comprometer e integrar aquele grupo de trabalho que vai realizar a proposta que o secretário nos recomendou. Item 1.4, recebimento do convite do governador do Estado para o ato de assinatura do início e reinício das obras de convênios aprovado no BNDES, com o município de Rolante, Marcelino Ramos, Santo Ângelo, Nova Roma do Sul, Nova Santa Rita e Taquari, a realizar-se no 3 de março, hoje, isso chegou hoje de manhã, às 16h30, no Salão Alberto Pasqualino Palácio Piratini. Apenas para indicar quais foram citados aqui, são 2, 4, 6 municípios, sendo que Nova Santa Rita e Rolante estão naquele rol de municípios que denunciaram o convênio. Eu estou achando oportuno estar lá, com certeza eu vou estar, até para fazer uma aproximação com os prefeitos que representam esse município. E talvez criar aí uma possibilidade de uma visita, enfim. O que me chama atenção, e aí eu não saberia informar, que são início e reinício de obras de convênio aprovado pelo BNDES. A pergunta que fica se essa liberação, esse empréstimo de recurso do BNDES, não há uma exigência de uma agência reguladora. Mas, de qualquer forma, é para se achar a resposta ou não. Item 1.5, o recebimento do convite do governador do Estado para a solenidade de lançamento do programa Mulher, Vida e Direitos, alusivo ao Dia Internacional da Mulher, a realizar-se dia 8 de março, terça-feira, às 10 horas, Salão Negrinho Pastoreiro, Palácio Piratini. Fica aqui, então, os dois convites em aberto, para quem quiser nos representar e acompanhar, o item 1 e o item 4. Item 2, matérias. Bom, pois não. Desculpe. Não, é só sobre o item 1.4. As obras citadas são obras de saneamento ou são obras em geral? Não tem, no convite não dá para identificar, né? Ok. Não, porque a necessidade da agência é só para obras de saneamento, né? Aí, se fosse saneamento, obrigatoriamente a exigência dessa liberação com a presença de uma agência reguladora ou não, conselheiro? De saneamento, sim. Se é saneamento, sim. Presidente, Pois não. o convite vem com o secretário de Transportes, deixando a sugerir que sejam obras na área de transportes. Tá. Tudo bem. Tá bom, esclarecido, mas de qualquer forma, eu acho que é uma aproximação, tendo em vista também que nós vamos ter uma reunião dia 15 de março com o secretário de Transporte.
Para o item 2, né, como eu sou parte desta matéria, eu tomo a liberdade de passar o comando e a presidência desses trabalhos ao nosso vice-presidente, conselheiro Isidoro Soares. Boa tarde a todos, conselheira, conselheiro, diretor, nosso presidente. Vamos então dar início ao item 2, que é a análise do processo de processos 001225 3900/15-1, mais o processo 001889-3900/15-2 e mais o processo 001820 39.00/15-7. Quem faz a relatoria destes processos é a conselheira Eleonora da Silva Martins, a quem eu passo a palavra. Boa tarde a todos. Então, passamos ao relatório. Os presentes expedientes tratam de cobranças para recuperação de consumo realizadas pela concessionária AES Sul, e as matérias a serem submetidas à análise neste Conselho possuem idêntica fundamentação. Desta forma, visando tão somente a agilidade no trâmite processual, tomou-se a iniciativa de apresentar em uma votação o exame em bloco desses processos, mantendo-se preservada a independência dos mesmos, bem como das decisões que serão proferidas. Os processos tiveram início com os recursos interpostos pelos usuários José Eloy Schmitz, Maria Luísa Strack e César Gilmar Trojão, junto à Ouvidoria da Gerges, contra cobranças da AES Sul, distribuidora de energia elétrica, referentes à irregularidade no medidor de consumo de energia elétrica e que resultaram nas cobranças de recuperação de consumo, nos valores de R$ 848,46, R$ 6.394,88 e R$ 10.239,84, respectivamente. As alegações em síntese são as que seguem. O usuário José Eloy Schmitz alega que o funcionário trocou o aparelho, mas não informou de nenhuma irregularidade e, como leigo, achou que era uma troca normal e assinou o informativo sem lê-lo. Não houve alterações no consumo depois da troca do medidor. Maria Luísa Strack. Não restou demonstrado que, no período apontado como sendo de consumo irregular, tenha ocorrido oscilação substancial que indicasse ocorrência de fraude no medidor ou apontasse um gasto de energia irregular inferior ao normal. Tampouco que o consumidor tenha auferido vantagem ilícita, razão pela qual não há que se falar em cobrança de débito em função de adulteração na medição. César Gilmar Trojão. Em maio de 2014, foi visitado por funcionários da empresa que inspecionaram o medidor de consumo de energia elétrica e efetuaram substituição do mesmo. Posteriormente, foi notificado que havia sido lavrado termo de ocorrência de irregularidade e que deveria pagar a importância de R$ 10.239,84 a título de recuperação de consumo. Discorda da cobrança e refere que o medidor recebeu uma descarga proveniente de um raio que atingiu a rede elétrica. A concessionária se manifestou encaminhando cópia de diversos documentos, como termo de ocorrência e inspeção, TOI, memória de cálculo, laudo técnico do laboratório Labelo, PUC-RS, carta ao usuário e correspondência à ouvidoria da Gerges. Refere que os usuários manifestaram em formulário próprio não desejar participar da avaliação técnica do medidor. A ouvidoria da Gerges se manifestou nos processos através das informações número 206/2015, 388/2015 e 347/2015, esclarecendo que observa-se
uma não conformidade de procedimento da concessionária relativamente à obrigatoriedade de encaminhamento de carta-convite ao usuário, informando a data, hora e local da realização da perícia técnica do medidor. Neste caso, realizado pelo Laboratório Labelo, PUC-RS, conforme o procedimento previsto no parágrafo 7º, artigo 129 da Resolução nº 414 de 2010 da ANEEL. Ainda que o consumidor tenha assinado um formulário padrão da empresa, cujo preenchimento informa sua opção por não acompanhar a avaliação do medidor, tal procedimento não isenta a concessionária de cumprir com a obrigação de avisar o consumidor com a antecedência de 10 dias sobre o local, data e hora da realização da perícia técnica no equipamento. Já existe parecer da Procuradoria Federal da ANEEL orientando o cancelamento das cobranças por irregularidade no caso da concessionária não ter enviado carta-convite com a data para a realização de perícia técnica pelo Laboratório Labelo. Opina pela desconstituição das cobranças por irregularidade, considerando-se o descumprimento por parte da concessionária do parágrafo 7º, artigo 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL. É o relatório, senhor presidente e senhores conselheiros. Representantes dos interessados não estão presentes? Não há inscrição. Não tem inscrição. Então, nós deixamos para o conselheiro João, se quiser algumas considerações. Conselheira, tudo normal? Então, passamos para o segundo item, que é a fundamentação. Da fundamentação. A matéria foi devidamente analisada nos pareceres da ouvidoria da Agergs, aos quais me reporto integralmente. Conforme constou nas informações técnicas, o simples fato do usuário ter assinado o formulário padrão da empresa não isenta a concessionária de observar o parágrafo 7º do artigo 129 da Resolução nº 414/2010, o qual estipula que a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado. Tal entendimento resultou, inclusive, na súmula número 16/2015 da diretoria da ANEEL, restando, assim, incontroverso o tema em questão. Cabe destacar que a exigência do aviso ao consumidor é condição essencial para propiciar a ampla defesa e o contraditório nos processos de cobrança para recuperação de consumo por irregularidade na medição, o que ficou demonstrado que não ocorreu nos presentes casos. Por conseguinte, deve ser cancelada a cobrança imposta pela empresa. A concessionária, na condição de prestadora de serviço público, tem o dever de ser diligente na execução dos procedimentos para cobrança e caracterização da irregularidade, adotando todas as medidas previstas pela legislação e regulamentação, sob pena de acarretar prejuízos a todo o sistema. Sendo assim, voto por 1. No processo 12.25.39.00.15.1. Conhecer e dar provimento ao recurso interposto pelo usuário José Eloy Schmitz, cancelando a cobrança por irregularidade no valor de R$ 848,46, pela S-Sul, distribuidora de energia, por não ter sido observado o disposto no parágrafo 7º, artigo 129 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010. 2. No processo número 18.89.39.00.15.2. Conhecer e dar provimento ao recurso interposto pela usuária Maria Luísa Strack, cancelando a cobrança por irregularidade no valor de R$ 6.394,88, pela ES Sul Distribuidora de Energia,
por não ter sido observado o disposto no parágrafo 7º, artigo 129 da Resolução Normativa ANEEL número 414/2010. 3. No processo número 1820-3900-15-7. Conhecer e dar provimento ao recurso interposto pelo usuário César Gilmar Trojan, cancelando a cobrança por irregularidade no valor de R$ 10.239,84 pela S-Sul Distribuidora de Energia, por não ter sido observado o disposto no parágrafo 7º, artigo 129 da Resolução Normativa ANEEL número 414/2010. 4. Oficiar as partes da presente decisão, com prazo de 10 dias para apresentação de recurso à ANEEL, a partir do recebimento da correspondência. É como voto, senhor presidente, senhores conselheiros. Alguma observação do conselheiro João? Então, passamos para o revisor. Antes de votar, eu queria justificar minha saída indelicada, mas extremamente necessária, que nós recebemos, numa situação emergencial, o prefeito de Passo Fundo, que tinha que assinar um convênio, um aditivo ao convênio, e ele estava aqui, ele só podia chegar nesse horário. Então, acho que a gente ganhou tempo também por outro lado. Item 4, aliás, desculpe. A revisão. Da revisão. Em conformidade com o disposto do artigo 118, parágrafo único do Regimento Interno da GERG, revisei o relatório e confirmo sua correção quanto à descrição dos fatos e fundamento das partes. Quanto à matéria em análise, acompanho o voto da conselheira relatora. Eu só faria uma observação complementar, que já teve algumas medidas, e principalmente aqui, eu acho que todos os conselheiros pactuam. Esta decisão desses 3 processos representa R$ 17.483,18, que a companhia, que a concessionária, deixa de arrecadar, em tese, né, por uma instrução não completa dos 3 processos. Isso já é uma demanda antiga, já teve reuniões conjuntas exatamente para superar. Então, esse prejuízo, né, em tese, também sempre será rateado entre todos os usuários de energia elétrica atendidos por essa concessionária. Então, mas isso também já tem um encaminhamento para que não aconteça reincidência de processo mal instruído. É isso aí, senhor presidente. Alguma manifestação dos conselheiros, de algum conselheiro? Uma João. pequena observação, senhor presidente. Me chamou a atenção uma defesa que a S-Sul faz pela manutenção das multas, de que ofertou aos usuários a possibilidade, por escrito, de assinar o formulário previamente elaborado. E eu fico me perguntando qual é a razão que leva a concessionária do serviço público, do tamanho da expressão da S-Sul, a preparar para futura prova um documento onde o usuário renuncia ao direito de notificação. Eu fico a me perguntar se não há aí um pequeno ato de desvio de conduta, para não ir mais longe na minha observação. Fico nisso. Eu me questiono e vou passar a observar isso assim de forma mais atenta. Não é porque, às vezes, tem uma forma de lesar o cidadão, sobretudo mais humilde, mais modesto, que às vezes nem chega a ler, ou às vezes, quando lê naqueles formulários de letras tão pequenininhas, que as instituições da defesa do consumidor conhecem tão bem, não é?
levando ao usuário à renúncia de um direito. Não estou dizendo que tenha sido isso, mas me chamou a atenção e vou ficar atento para essa questão. Mais algum comentário? Então vamos para a votação. A conselheira relatora. Mantenho o voto. Mantém o voto. Conselheiro relator. Revisor. Revisor, desculpe. Acompanha o voto da relatora. Conselheiro João. Acompanho o voto. Então está aprovado. Eu devolvo a condução dos trabalhos ao presidente do Conselho. Muito obrigado, conselheiro Isidoro Zorzi. Não temos nenhum registro de assuntos gerais, mas está em aberto, aí se tem algum comunicado complementar. Conselheira Eleonora. Conselheiro João. As comunicações? Comunicações. É rápido, senhor presidente. Cometi um equívoco na sessão de terça-feira. Eu anunciei aqui que o governo do Estado havia mandado, na véspera da Assembleia, o projeto de lei de reajuste do salário mínimo regional. Pois naquele exato dia foi votado. E aprovado. Em 24 horas foi votado e aprovado na Assembleia Legislativa. Tomara que os nossos servidores desta casa tenham esta sorte tamanha e tão grande. Essa celeridade. Esta celeridade decisória. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Bom reforço. Conselheiro Isidoro. Eu só me reportaria a observação que o conselheiro João fez com respeito aos processos que nós acabamos de analisar. Eu perguntaria, é prática desta concessionária S-Sul ter um formulário padrão para que o usuário assine, caso ele não tenha interesse em participar, ou isso faz parte ou é um padrão de todas as concessionárias? Pode falar. Eu não conheço, porque estou aqui há pouco E tempo. tem aqui o nosso gerente também do segmento de energia elétrica. Se precisar, o Newton me complementa, mas, a princípio, a S-Sul, a menos que tenha mudado recentemente os procedimentos, o formulário padrão de onde é constatado pelo técnico da empresa a irregularidade, onde é descrita a irregularidade, já consta um checkbox, que chama um quadradinho, onde o usuário marca ali. Gostei dessa expressão. Checkbox é um vício de programadora antigo. Então, o usuário assinala ali que não deseja ser comunicado, então já faz parte do formulário padrão da caracterização da irregularidade. Eu não sei se o Newton tem informações mais atualizadas, mas até pouco tempo fazia parte do padrão do formulário, da S-Sul especificamente. Doutor Newton. Boa tarde a todos. Eu não tenho muita novidade. Nós constatamos durante a fiscalização comercial do ano passado esse problema. Está em análise a manifestação da concessionária, provavelmente vai haver, se ficar confirmada essa não conformidade, isso pode levar a uma multa da concessionária por ter esse procedimento. Ela veio numa reunião recente aqui, até o presidente esteve junto conosco, e eles ali disseram que em no máximo 3 meses estaria eliminado esse procedimento e que eles tinham um problema só de atraso, porque muita coisa já tinha sido processada e eles não conseguiam igualar as informações para todos os funcionários, então, por isso o atraso de 3 meses, que nós ainda vamos encontrar esse problema por no máximo 3 meses, foi o comentário deles. É o que eu tinha para informar. Então, é um procedimento exclusivo desta concessionária? Acredito que sim. Acredito que sim. Só isso. Não, eu acho que continua a dúvida. Eu acho que não foi. É só para essa concessionária ou todas as concessionárias? Com certeza que nós não conseguimos fazer a fiscalização comercial das demais. Mas isso, não, em tese, ele não está descumprindo uma norma da ANEEL? Se outra concessionária descumprir a mesma norma da ANEEL, o encaminhamento, então, em tese, se aplica a todo o segmento da isso energia. me dá. Mas as outras não estão descumprindo. Não é questão de descumprindo, mas digo, se caso ocorrer, ou a norma é a mesma e aplica-se a todos. Perfeito. Se for exclusivo desta, eu concluo que a observação do conselheiro João
é procedente. É verdade. Só pra- É. A princípio, os outros formulários que a gente que tem chegado aqui nos nossos processos não tem essa opção, né? Isso pode ser entendido também como uma forma de agilizar os procedimentos simplesmente, né? Pode ter não ter o propósito de retirar o direito do consumidor, né? Existe uma justificativa nesse sentido de tentar agilizar os processos simplesmente, mas não é uma justificativa que não justifica, né? Uma tentativa de justificativa. Posso fazer mais um comentário? Só complementando o que a conselheira comentou, na verdade, a S-Sul ou qualquer outra concessionária tem a obrigação de informar com 10 dias de antecedência, por carta, aonde vai ser feita a inspeção. O que acontecia? A S-Sul, ela se achou, entendeu, ou achou internamente, que ela poderia substituir o procedimento de enviar uma correspondência para o consumidor, dando a data e tudo isso, e atendendo o prazo, ela achou que ela podia fazer isso colocando no documento chamado TOI o checkbox e dizendo se o consumidor queria ou não fazer isso. E foi essa a intenção dela. Agora, o que está por trás, assim, se há uma intenção como conselheiro, um desvio de conduta nisso, a gente, na fiscalização, não avalia esse tipo de coisa. A gente avalia bem assim no prático, né? O fato é que ela não está cumprindo a parte, o que está definido na regulamentação, e se aplica a multa. Esse é o critério, não se entra nessa... Presidente, se me permitiu, eu não desejo avançar nessa discussão, até para não ingressar num terreno temerário. Não é? Mas se há disposição legal, dizendo que a empresa tem que fazer a notificação, encaminhar, cumprir todo aquele ritual, está expresso. Por que fazer diferente? Não, eu não consigo compreender. Ou é negligência? Eu não quero avançar na discussão, até para não chegar numa postura mais forte. Mas não tem sentido e nem explicação. Tenho mais esclarecimento, se for possível. É que esse assunto, ele, na verdade, tinha uma divisão dentro da ANEEL sobre a interpretação dessa disposição na resolução. Mesmo estando na resolução, até uns 2 anos atrás, ou 1 ano e meio atrás, eu não sei bem a data, um grupo de técnicos da ANEEL entendia que, se não houvesse a reclamação do consumidor em relação a esse tópico, não teria um efeito, não teria razão de cancelar a cobrança, porque isso é um assunto em que normalmente o consumidor não tem efeito nenhum a presença do consumidor para estar presente durante a avaliação. E até o órgão metrológico não leva em conta a presença do consumidor. Então, dificilmente... Mas, doutor Newton, a matéria está simulada pela ANEEL. Eu estou só explicando, eu não estou justificando. Mas a matéria está simulada pela ANEEL, não tem que interpretar mais nada. Exato, mas justamente... A súmula é recente, ela é do ano passado. Por que foi criada a súmula pela diretoria da ANEEL? Justamente porque havia uma divisão dentro da ANEEL e uma pessoa achava uma coisa, outra achava outra. Então, o que aconteceu? Foi feita a súmula para não haver mais essa dúvida. E, consequentemente, não quero justificar a concessionária, mas só explicar. Provavelmente, ela partiu disso, vamos pegar o que é mais interessante para nós. Mas isso é hipótese sua. E hipótese minha. Não foi ela que me disse. Só essa provável explicação. Obrigado, doutor. Diretor-geral, algum comunicado? Não. Eu tenho 2 assuntos para socializar e um reconhecimento. Esse processo aqui, que nós acabamos de votar, apreciar e votar, é uma iniciativa aí da Secretaria Executiva de agrupar um assunto, três pedidos de usuário, agrupar num só, na linha, né, digamos, de concentrar e agilizar a análise pelo relator e pelo revisor e dar uma celeridade. Mais ou menos dentro dessa expectativa que a gente tem da súmula e tem a expectativa também da revisão. Então, eu acho que esse reconhecimento também tem que ser registrado. Apenas para socializar, nós tivemos uma reunião na terça, né, Leonora?
na terça, depois da sessão, com o prefeito de Gravataí, foi lá a nossa conselheira Eleonora, o conselheiro Isidoro e o nosso assessor de imprensa, o Vitor. E participou da reunião o prefeito Marco Alba e o secretário de governança política, governança da prefeitura, Luiz Zafalon. E aí foi boa a reunião, receptiva, construtiva e ratifica a importância de a gente visitar as entidades conveniadas, né, com a GERGS, no sentido exatamente de aproximar, afinar um discurso e comprometer-se na melhoria contínua. E foi dado, assim, uma insatisfação generalizada por parte da Prefeitura em relação à Corsã, e como a gente também tinha uma expectativa que eles fazem parte do Procinos, né, porque está dentro do escopo aí da abrangência, e a gente não precisou nem provocar, nem a Leonora, ninguém. Ele naturalmente, ele declarou se um dia a prefeitura tiver autonomia na exploração da água e do esgoto, do saneamento, a GERGS não seria excluída, pelo contrário, estaria presente. Então, para um bom entendedor, eu acho que foi uma mensagem positiva. E aí não exploramos, achamos que não deveríamos provocar especificamente Procinos. E aí no mesmo dia recebemos um telefonema, que isso é importante, e já repassamos também no mesmo dia, da Secretaria da Fazenda, pedindo que a Casa, a GERGS, prepare uma proposta de projeto de lei, alterando a lei federal no aspecto das multas. Aquele procedimento que o secretário da Fazenda fez com os demais secretários e a bancada gaúcha na Câmara e no Senado. Então, isso está sendo feito pela Gerência de Energia Elétrica e a área jurídica, uma proposta apenas de um projeto de lei, ou que vai mexer num artigo, ou vai acrescentar um artigo na lei federal, com objeto exatamente... Você já está falando sobre... as multas oriundas, aplicadas na energia, isso, que parte delas pudesse ficar aqui no Rio Grande do Sul. Isso. Eu fico feliz de ouvir isso, porque tive o privilégio de lançar essa ideia aqui nesse plenário. Muito obrigado. Então, de qualquer forma, está tendo um avanço, e aí o secretário, ele como nosso padrinho, digamos, na proposta de encaminhamento e persuasão aí junto à bancada, ele deverá direcionar para um ou para outro, e aí depois a gente trabalha. E eu acho que a grande notícia disso aí, se uma vez exitosa, ela vai beneficiar todos os estados. Então, acho que é uma grande iniciativa, talvez, que nasce aqui, mas que tem uma repercussão às 27 federações. Então, notícia boa. Mais alguma informação? Agradecemos a presença de todos, né? Desejamos bom trabalho e bom fim de semana, né? Muito obrigado.